Eu saúdo os irmãos na graça e na paz de Jesus, amém? Momento de alegria e gratidão a Deus, estarmos mais aqui, mais uma vez, num culto de mulheres. E eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida por todos, principalmente pelos crentes. Quem é que não passa tempestades? As tempestades, elas existem na vida de todos, na vida de crentes, de não crentes, de ricos, de pobres, de analfabetos, de doutores. As tempestades, elas fazem parte das nossas vidas e elas são inesperadas. Elas chegam sem aviso prévio na vida de cada um. Muitas vezes nas tempestades nós não conseguimos administrar, nós não conseguimos controlar uma determinada situação. As tempestades da vida podem até nos pegar de surpresa, podem até serem grandes, mas nunca serão maiores do que o nosso Deus, nunca serão maiores do que o Deus que nós servimos. Como vemos nessa tempestade, Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Eles eram acostumados com mar, com barco. E mesmo nessa situação, eles não conseguiram controlar. Eles precisaram acordar o mestre. Jesus tinha passado o dia todo ensinando. Vemos nos versículos anteriores que Jesus tinha ensinado a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Como Jesus era 100% homem, 100% Deus, ele estava cansado naturalmente. Por isso Jesus foi para a polpa descansar. Mas se Deus permite uma tempestade em nossas vidas, é porque Ele está nos preparando algo melhor e maior para as nossas vidas. As tempestades, geralmente, elas são pedagógicas. É Jesus testando a nossa fé. É Jesus tonificando a nossa alma. E eu creio que Ele é poderoso e dirige as nossas vidas. Nada foge do seu controle. E nesse texto, tem 3 perguntas. A primeira pergunta é no verso 38. A pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é no verso 40, de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a última pergunta, no verso 41, é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Na primeira pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa muitas vezes é a nossa pergunta. Muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, por tempestades, por adversidades, nós agimos igual aos discípulos. Nós pensamos que Deus está dormindo. Quando a circunstância não está bem, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, o nosso imaginário é que Deus não está na direção. Mas Deus sempre estará do nosso lado. Nós não estamos isentos de problemas, mesmo estando na direção do Senhor, como aqueles discípulos estavam. Foi Jesus que disse: passemos para outra margem. Eles estavam sobre a direção do Senhor. E mesmo assim houve tempestade, porque Jesus não nos prometeu um mar de flores. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. A sua palavra em João 16 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus é poderoso para nos fazer passar por todas as tempestades da vida. Porque no mundo, quem não enfrentou, com certeza enfrentará a tempestade. Faz parte da nossa vida. Entender a tempestade do profeta Jonas é até fácil, porque ele estava numa rota de desobediência. Mas a tempestade que os discípulos passaram, às vezes dá um nó na nossa cabeça. E nós agimos igualzinho a eles. Jesus disse: passamos para outra margem. Essa foi a sua ordem. E no percurso acontece a tempestade. Era essa a crise dos discípulos. Porque Jesus ordenou e estava dormindo. Será que Jesus sabia da tempestade? Será que ele sabia que iria acontecer aquela tempestade? É claro que sabia. Se sabia, porque ele dormiu. Ele dormiu porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele dormiu porque ele sabe a direção certa de todas as coisas. Ele é poderoso, ele é soberano. Ele tem a direção e o controle de todas as coisas. Aquela tempestade não ia impedir de chegar a outra margem. Jesus nos encoraja todos os dias a passarmos por tempestades. Jesus dormiu exatamente porque ele estava no controle de todas as coisas. Eu fico imaginando a agonia de Marta quando Lázaro adoeceu. E ela manda um recado a Jesus dizendo: aquele a que amas está doente. Na imaginação de Marta, acredito eu, que ela pensaria que Jesus viria imediatamente. Que Jesus iria cancelar toda a sua agenda e viria imediatamente. Mas Jesus não veio. Jesus demorou, e quando ele chegou, já faziam 4 dias que Lázaro estava sepultado. E eu pergunto a você, ele chegou atrasado? Jesus nunca atrasa, ele sempre chega na hora certa. Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. E se ele parece atrasar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para as nossas vidas. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos o amanhã, mas Deus sabe todas as coisas. Ele não perde o controle das nossas vidas. O nosso Deus não tarda em chegar. O tempo dele não é o nosso tempo. Ele sempre chega na hora certa. E Jesus não nos livra da tempestade, ele nos livra na tempestade. Quando Jesus está no nosso barco, ele pode até balançar, mas ele jamais irá naufragar. Ele é soberano e ele é poderoso e tem o controle de todas as coisas. As tempestades que nós vivemos hoje
não anula a promessa que Deus nos fez ontem. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. A segunda pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Será que se fosse nós, no lugar dos discípulos, nós teríamos medo ou teríamos fé? Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Eles deveriam ter fé porque a promessa foi feita por Jesus. Porque foi o próprio Deus que disse: passemos para outra margem. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se foi Ele que prometeu, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Deus é avalista de sua própria palavra. O segundo ponto que faz com que os discípulos deveriam ter fé e não medo era por causa da presença. Jesus estava no barco. Se Ele está no barco, o barco pode até balançar, o barco pode até encher-se de água, mas ele jamais vai afundar. Ele está no comando de tudo, Ele está no controle. Entre a palavra liberada e a promessa pode até acontecer muitas coisas. Mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A terceira questão que faz com que os discípulos deveriam ter fé e não medo era a paz de Jesus. Porque paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle de Deus. Isso nos fortalece todos os dias e nos prepara para testemunhar como Deus é poderoso. A terceira pergunta era entre os discípulos: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E nós podemos responder claramente: quem é este? Quem é este? Este é o Todo-Poderoso Criador do Universo. É aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Quem é este? Este é aquele representado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia e pela coluna de fogo que conduzia o povo à noite. Quem é este? Este é representado pelo maná que caía do céu. É representado pela água que brotava da rocha. Ele é o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã. Ele é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, é o verbo eterno que se fez carne e habita entre nós. É a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Foi através dele que os cegos viram, os surdos ouviram, os aleijados andaram e os mortos foram ressuscitados. Este é o verdadeiro Deus. Este é o Deus que sangrou no Getsêmani. Este é aquele que carregava a cruz pelas ruas de Jerusalém, que foi morto e ressuscitou, que carregou naquela cruz o madeiro do meu e do seu pecado. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que tem a chave do inferno e da morte. Este é o único digno de honra, glória e adoração. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle e a direção de todas as coisas. Louvado e glorificado seja o seu nome. Então, meu irmão, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas tenha certeza de uma coisa: Deus não está dormindo. Deus está na direção, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e Ele é poderoso para agir na minha e na sua vida. Louvado e glorificado seja o teu nome. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.